meu nome é Cátia Pontedeira e eu serei a moderadora desta sessão, se em minha internet assim o permitir. Também já temos um plano B, se por acaso eu cair, a sessão vai continuar, está bem, não há problema nenhum, só porque estas tecnologias nunca são de fiar a 100%. Eu faço parte da organização da Universidade Feminista, que é uma iniciativa da União de Mulheres Alternativa e Resposta, e então estamos a dinamizar desde junho um ciclo de conversas denominado Feminismos e Práticas Interseccionais em Tempos de Desconfinamento e de Confinamento também, não é? E é com muito gosto que dinamizo e modero este terceiro webinar, que tem como temática principal, como todos e todas deverão saber, esta altura, desafios da intervenção na área da violência sexual nos períodos pandémicos e de crise. Este o mote que nos traz aqui hoje. Este webinar, recordo que está a ser gravado, portanto, quem não pretender fazer parte da gravação, peço por favor que não ligue o áudio ou a imagem. De todo modo, a gravação foca-se essencialmente em quem está no momento a falar e, portanto, os restantes participantes estarão um bocadinho mais protegidos em termos da própria imagem. Antes de iniciar, gostaria de, obviamente, agradecer a presença dos nossos convidados e dos contributos excelentes que vamos, de certeza, aqui receber, nomeadamente a Raíssa Atzingan e a Marisa Fernandes, da UMAR, a Margarida Medina Martins, da AMCV, o Ângelo Fernandes, da Associação Quebrar o Silêncio, e ainda a Carla Ferreira, da APAV. Muito obrigada a todos por terem aceito este desafio, este repto da Universidade Feminista. Tenho a certeza que será um fim de tarde excelente para todos. Dar ainda a informação que a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género e também vários representantes da SIG estiveram quase para estar presentes neste webinar. No entanto, por motivos de agenda, várias outras reuniões ao mesmo tempo, não foi possível a sua participação, mas isto só significa que todos e todas estamos a continuar a trabalhar, não confinados propriamente, e, portanto, a continuar a trabalhar na área da igualdade e na área da prevenção da violência de género. Então, vamos iniciar o webinar sem mais demoras, não vos vou tomar mais o vosso tempo. Queria só dizer que cada palestrante será cerca de 15 minutos para apresentarem as suas reflexões, para apresentarem as suas discussões, e que no final de todas as apresentações haverá um espaço de debate, onde aí sim os participantes poderão ligar os microfones e conversar e fazer disto um verdadeiro ciclo de conversas. Eu vou mantendo os participantes, aliás os convidados, a par de um tempo que ainda dispõe. Peço desculpa desde já aos convidados porque eventualmente vou ter de relembrar do tempo, não é? Senão estaríamos provavelmente aqui toda a noite, com certeza que haveria muito a conversar sobre esta matéria. Recordo que todos os participantes, entretanto, poderão colocar no chat ou no bate-papo, conforme as versões que tivermos do Zoom, as questões e as reflexões, as ideias que as comunicações vos surgirem. No final, então, esse espaço de debate onde podemos partilhar essas reflexões e essas questões que possam ter. Se quiserem dirigir as questões, também estejam à vontade. Vamos ter aqui várias vertentes no âmbito da intervenção com vítimas de violência sexual. Vamos iniciar com a intervenção dirigida a mulheres adultas, depois vamos atravessar para a intervenção com jovens e homens adultos e finalmente vamos terminar com a intervenção ao nível da violência sexual de crianças e jovens. Portanto, temos aqui diversas abrangências ao nível da violência sexual que, portanto, se tiverem questões relacionadas com qualquer uma destas comunicações, obviamente estejam à vontade para as dirigir. Gostaria só, e estou mesmo a terminar, prometo, de relembrar para, por favor, os participantes manterem os microfones desligados enquanto os conferencistas apresentam as suas reflexões e que então no final haverá o tal espaço de debate. Passo então a apresentar a Raíssa e a Marisa, que são ambas técnicas do AIR. O AIR é o Centro de Atendimento para Mulheres Vítimas de Violência Sexual, Emancipação, Igualdade e Recuperação. É um centro de atendimento da UMAR. No caso da Raíssa, ela é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, atualmente é psicóloga na UMAR e constitui parte da equipa de uma iniciativa Ponto Lilás, uma iniciativa de diversas entidades, que tem como vista a intervenção e prevenção da violência em ambientes e lazeres noturnos.
Por sua vez, a Marisa, que também faz parte do UMAR e, portanto, a intervenção das duas colegas será conjunta. A Marisa é mestre em Psicologia do Comportamento Desviante e da Justiça e é pós-graduada em Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais. Na UMAR, a Marisa exerce funções de psicóloga e técnica de apoio à vítima e realiza também investigação na área da psicopatia em mulheres. Portanto, dou-vos as boas-vindas, Marisa e Raíssa, e passo-vos então a palavra. Já sabem que se quiserem partilhar o ecrã também terão permissão para isso, está bem? Espero eu, se a tecnologia o permitir. Passo-vos então a palavra. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Enquanto a Marisa vai ali partilhando então o ecrã que está com ela, eu queria agradecer, não é? Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer o convite da Universidade Feminista e parabenizar também pela iniciativa, não é? Por trazer o tema da violência sexual para debate, porque é uma problemática extremamente invisibilizada e é extremamente importante trazer para um debate público essa questão. Também queria cumprimentar o Ângelo, a doutora Margarina Medina, a Carla, que também é uma colega de início de percurso que eu já não vejo há bastante tempo. Agradecer também pela participação. E começarmos, então. Estão todos vendo o ecrã? Sim? Pronto. Então, hoje nós trouxemos aqui alguns desafios, não é, que foram encontrados nesse período pandêmico e de crise, mas gostaríamos de salientar também que já existiam obstáculos e desafios pré-existentes que foram fulcrais, não é, para o agravamento da situação atual. Então, antes de mais, eu vou apresentar um pouquinho o centro, o EI. Pode passar, Marisa? Bom, o Centro EI é Emancipação, Igualdade e Recuperação, é um centro de atendimento para mulheres vítimas de violência sexual da UMAR, que se inclui no Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, POIS, desde 2018. Nós começamos em maio de 2018. E é um centro que trabalha com mulheres adultas e está sediado no Porto. Ele é o único centro de atendimento, centro de crise do norte do país, não é? E nós salientamos aqui para a carência de respostas a esse nível, que nós sabemos que o Conselho da Europa prevê pelo menos um centro de atendimento a cada 200 mil mulheres, o que daria em média 21 centros de atendimento desse tipo, e existem pouquíssimos, né? Nós sabemos que existem 2 para mulheres, que é o EIR aqui no norte, o da MCV em Lisboa, e o Quebrar o Silêncio para homens. Bom, os objetivos, mais ou menos, do centro é proporcionar um espaço que assegure o atendimento, o acompanhamento e um encaminhamento especializado, baseado sempre numa intervenção de caráter feminista, não é? Que tende a devolver o controle para a vítima e sempre desenvolver o seu empoderamento. Assim como nós fazemos o acompanhamento psicológico e jurídico das vítimas, fazemos prevenção primária, grupos de interajuda e também tentamos sensibilizar diferentes públicos-alvos para a problemática da violência sexual. Pode passar? Então, sem mais demoras, não é? Passando diretamente então para os desafios que foram encontrados, nós gostaríamos então de salientar os já pré-existentes, que são a legislação insuficiente nessa área, né? Nós sabemos que os crimes de violência sexual são crimes caracterizados como semipúblicos e têm apenas 6 meses para apresentação da denúncia, o que causa bastante constrangimento, porque muitas vítimas não dentro desse tempo, muitas vezes nem se percebem como tal e não conseguem fazer esse procedimento. As estatísticas reais dos crimes sexuais são desconhecidas, nós sabemos que os crimes sexuais fazem parte das cifras negras, ou seja, a realidade mesmo existe muito mais crimes do que aqueles que são denunciados. A culpabilização e estigmatização da vítima por parte da sociedade é uma questão extremamente importante e muito presente ainda no imaginário coletivo, não é? Eu geralmente falo que muito se fala de denúncia, não é? Como se fosse o ponto mais importante, e é extremamente importante, mas existe todo um caminho anterior a esse para que as vítimas falem sobre o que aconteceu, porque a vergonha ainda é tão grande que muitas não conseguem pedir ajuda ou não conseguem denunciar esse fato.
E existe também uma necessidade de clarificação dos papéis de cada uma das entidades, para que existam, então, protocolos de intervenção nessa área, para que haja uma intervenção, então, bem mais eficaz e evite a revitimização dessas vítimas. E, como eu já falei anteriormente, a carência de respostas, né? Muitas não sabem onde ir, e sendo a problemática extremamente invisibilizada, acabam por ficar anos e anos no silêncio mesmo. Pode passar, Marisa. Em relação ao período pandêmico, não é, que nós vivemos atualmente, nós identificamos uma redução no número de pedidos de ajuda, já de início. O que aconteceu? No primeiro trimestre do ano, nós percebemos um aumento mais ou menos de 33% nos pedidos de ajuda. Isso tendo em conta, claro, o número de pedidos, que é diferente da violência sexual, ou da violência doméstica. Na violência sexual existem um número reduzido, menor. Apesar disso, no primeiro trimestre desse ano, por causa da divulgação do próprio centro, houveram até mais encaminhamentos, uma vez que na primeira parte no primeiro período de intervenção que o centro iniciou, havia muito silenciamento mesmo, e muitas instituições não encaminhavam as vítimas para a resposta. E nesse primeiro trimestre houve aí um aumento. No entanto, a partir do momento que entramos, então, no estado de emergência e mesmo no período pandêmico, houve uma redução drástica nos pedidos de ajuda. Identificamos também no agravamento da sintomatologia relacionada ao trauma das vítimas, a preocupação com as questões relacionadas com a fragilidade econômica, que virou uma prioridade, não as questões da saúde mental ou a recuperação do trauma, a segurança das mulheres, que muitas vezes está comprometida, isso no caso da violência sexual nas relações de intimidade, uma vez que passam muito mais tempo com o seu agressor, sob controle, não é? E a redução também das atividades de prevenção primária, que era uma das atividades e um dos objetivos do centro aí. Pode passar, Marisa. Em relação ao número, à redução do número de pedidos de ajuda, nós justificamos isso através do medo, não é? Do estigma, culpabilização e preconceito, que já era um obstáculo anterior ao período pandêmico. A invisibilidade da problemática, por quê? Porque muito se falou, não é, na violência doméstica, e a tendência é juntar as duas problemáticas numa só. E pouco se falou da violência sexual. O que acontece? Nós sabemos que existe, sim, um número muito significativo de violência sexual nas relações de intimidade, mas existem outras vítimas em outros contextos e com outros agressores que acabaram silenciadas e que muitas vezes não tinham acesso a esse apoio ou não tinham a informação de onde poderiam, não é, ter esse apoio. A segurança comprometida, isso no caso da violência sexual, nos casos das relações de intimidade, pelo que eu já falei anteriormente, do convívio aumentado, não é, com o agressor, e o agravamento da sintomatologia relacionada ao trauma. Nós sabemos que o próprio período, não é, pandêmico aumenta o estresse, a ansiedade, a preocupação, e isso pode agravar a sintomatologia relacionada ao trauma, que seja dificuldade em regular as emoções, alterações ao nível da percepção corporal, comportamentos de risco, ideação suicida, isolamento social, entre outros, assim. Agora eu passo a palavra para Marisa, para ela continuar a apresentação. Olá, boa tarde, toda a gente me está a ouvir? Sim? Sim. Ouvir bem? Sim. Então, para dar aqui então continuidade àquilo que a minha colega estava a dizer, ela também realmente já referiu as questões da fragilidade económica como prioridade, ou seja, tal como diz ali no nosso PowerPoint, o agravamento das preocupações relacionadas com a fragilidade económica em que muitas mulheres se podem encontrar durante e após o confinamento, ou seja, pedir apoio especializado passou para o segundo plano, é quase como a prioridade neste momento é, por exemplo, aquelas mulheres que ficaram desempregadas e, por exemplo, sofreram qualquer tipo de violência, a prioridade neste momento é, por exemplo, arranjar um emprego, ou é, por exemplo, conseguir encontrar forma de ter dinheiro para colocar comida na mesa ou sustentar uma família, ou seja, a prioridade neste momento não é, por exemplo, chegar a um centro de, por exemplo, como é ir ou como é a MCV e dizer, olha, eu fui vítima de violência sexual e agora vamos fazer alguma coisa relativamente a isto, eu preciso superar as questões do trauma. Não, isto não virou prioridade, a prioridade neste momento está na economia, está no facto de conseguirem ter algum tipo de sustento. E lá está, pedir apoio especializado passou para o segundo plano, porque há outros fatores que são considerados prementes
para resolver. Isto é que é a prioridade, aquilo que nós identificamos mais neste momento e aquilo que nós ouvimos mais em diversas investigações e notícias. A segurança das vítimas também foi comprometida, exatamente tal como a Raíssa já referiu. As vítimas acabam por passar muito tempo com o agressor, não é? Lá está, por exemplo, 24/24 horas estão os dois em casa devido à pandemia ou foi no estado de emergência nacional, e para muitas mulheres e também para muitas crianças o espaço da casa não é o local mais seguro, nem sequer é a família. Estes sim é que são, lá está, os agressores, estes é que provocam a violência e isso deixa de ser então um espaço seguro. Assim, em contextos de crise, há uma tendência para aumentar as situações de violência doméstica e de violência sexual. O isolamento faz com que muitas mulheres fiquem muitas horas a conviver com os seus agressores, o que as desprotege. As mulheres ficam muito mais expostas à violência em contexto de intimidade, já para não falar nos abusos praticados contra menores. Esta parte aqui dos contra menores também é importante nós falarmos sobre isto, porque nós temos notado que as crianças vítimas e expostas à violência têm tendência a ser muito silenciadas, muito esquecidas, muito vistas como vítimas secundárias, não é? E nós sabemos que os maus tratos e a negligência ocorrem sobretudo no meio familiar, ou seja, estas crianças, por exemplo, se antes iam à escola ou contactavam com professores ou com outras pessoas e aí conseguiam, por exemplo, pedir ajuda ou, por exemplo, outras pessoas conseguirem ver as marcas físicas. Agora, lá está, com a pandemia, com o estado de emergência nacional, isso deixou de ser possível. Essas crianças, ou seja, acabaram por ficar ainda mais fechadas dentro do meio que as agride. Depois, nós também aqui no EIR tivemos que nos adaptar às novas necessidades, não é? E aqui é que começou realmente a gerar aqui mais discussão, também entre nós em equipa, que é como é que nós vamos então dar continuidade aos nossos atendimentos, como dar resposta. E é por isso que nós começamos a fazer atendimentos por videochamada, sobretudo através de diferentes plataformas digitais, e nós aqui temos o Zoom, o Skype, o WhatsApp, o Messenger. Isto apresentou algumas vantagens, como por exemplo dar continuidade do acompanhamento, dar respostas às novas situações, mas também por outro lado nós observamos também algumas desvantagens, ou seja, nem todas as utentes sentem-se confortáveis em utilizar este recurso, ou porque não sabem, não é? Porque realmente nem todos, lá está, somos muito jovens e sabemos utilizar as novas tecnologias, não? Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas com mais idade têm mais dificuldade em, por exemplo, em instalar um Skype ou, por exemplo, falar pelo Zoom, e também que nem todas as utentes têm internet ou um telemóvel ou computador para fazer essa videochamada, não é? E por isso o atendimento tem que ser realizado apenas por chamada. Isto revelou-se não tão apropriado porque nós lá está, não estamos a ver a pessoa, só estamos a ouvir a voz dela, há ali uma maior dificuldade em nós estabelecermos uma ligação com a pessoa que nos está a ligar. Mas nós continuamos a fazer sensibilização através das diferentes redes sociais, Facebook, Instagram, também através mesmo do próprio contacto que nós temos com os utentes, por exemplo, através do e-mail, de forma a divulgar o centro de atendimento e a demonstrar que, apesar do confinamento, a resposta continua a existir. E nós fizemos vários posts, estes são apenas alguns dos exemplos, e também fizemos uma campanha em parceria com o Feminismo sobre Rodas, denominada de Nem Tudo Tem de Ficar Entre Quatro Paredes, e este foi então o nosso cartaz principal. Fizemos um vídeo que relatava, lá está, a violência durante o estado de emergência, durante a pandemia, que se depois vocês quiserem podem ir ao nosso Facebook e podem então ver esse mesmo vídeo, que relata diferentes tipos de violência, desde doméstica, sexual, psicológica e também violência praticada contra menores. Também fizemos sensibilização com estudantes universitários através de videoconferência, ou seja, nós já antes do estado de emergência nacional nós já fazíamos aulas abertas com diferentes universidades, desde a FEPSEU, para o ISMA, a AES, mas nós demos continuidade a isto através, por exemplo, do Zoom. Continuamos, lá está, a falar com os estudantes universitários acerca da violência sexual, portanto, ao nível da prevenção primária. E agora, para finalizar, que eu já não sei quanto tempo é que nós temos, por 15 minutos, às vezes parece muito pouco. Só mesmo para concluir, nós então, como a minha colega já referiu, no primeiro trimestre do ano tivemos um aumento de 33% dos pedidos de ajuda, no entanto observou-se uma drástica redução destes pedidos durante e após o estado de emergência, por tudo aquilo que ela já referiu desde o início. Também há uma invisibilidade desta problemática na agenda pública, lá está, existiu um maior foco na violência doméstica e não foram abordadas as necessidades das vítimas de violência sexual. Nós temos que começar mesmo a colocar a violência sexual também como prioridade. Estas vítimas não podem continuar a ser excluídas e não continuarem a fazer parte das preocupações. Nós vimos muitas campanhas, mas muito direcionadas para a violência doméstica, e onde é que fica a violência sexual durante este período de pandemia.
e também a carência de respostas, que tem como consequência a ausência de protocolos de atuação e uma maior dificuldade do trabalho em rede neste período de pandemia. Ou seja, se antes nós já tínhamos dificuldades, não é, em atuar nesta área, isto agravou-se muito mais durante o período de estado de emergência. O foco das preocupações neste momento está mais na saúde, na economia, e se antes nós já víamos que as vítimas acabavam por ser esquecidas, agora acabam por ser ainda mais, nós sentimos que acabam por ser ainda mais ignoradas. Só mesmo para terminar, nós também consideramos que demorou-se ainda alguns anos até a violência doméstica ter uma resposta eficaz, não é? Fixa, com bons protocolos de atuação, com uma boa rede de apoio. Podemos estar a falar se calhar 20 anos para conseguirmos ter esta resposta de forma com esta eficácia. Nós não vamos poder esperar, por exemplo, mais 20 anos para a violência sexual ter também uma resposta bastante eficaz para estas vítimas não ficarem sozinhas. E nós temos que começar a acelerar isto, e para acelerar realmente nós temos que começar a fazer alguma coisa. E é isto. Deixamos aqui então os nossos contactos, tem ali o nosso Facebook, o nosso número de telefone, o Instagram, e eu não consigo ver aqui muito bem com o nosso PowerPoint o e-mail. Deixamos então para o fim então algumas questões que vocês tenham, as reflexões, certo, Kátia? Certíssimo, muito obrigada Marisa e muito obrigada Raíssa também. Dentro do tempo, muito dentro do tempo, muito obrigada pelo vosso cuidado. Obrigada também por terem apresentado não só, portanto, qual foi o ponto de partida, não é? Os vossos desafios que vocês chamaram já pré-existentes, como também depois os desafios trazidos pela pandemia e a forma como vocês no centro de atendimento conseguiram agilizar para ultrapassar alguns deles e os que permaneceram, não é? Porque tudo isto são, no fundo, aprendizagens que nós guardamos para possíveis e que esperemos não ser muito necessário, mas que pode vir a ser necessário noutros possíveis períodos de crise, não necessariamente de pandemia, mas de crise. Portanto, muito obrigada por essas reflexões. Vou passar agora a palavra à Margarida Medina Martins, que é presidente da AMCV, Associação de Mulheres contra a Violência, e é também responsável pelo Centro de Crise e Apoio a Sobreviventes de Violência Sexual, e certamente que a Margarida explicará muito mais detalhadamente como é que funciona também este Centro de Crise e as semelhanças e as diferenças em relação ao que os colegas também identificaram como desafios. Portanto, Margarida, vou-lhe passar a palavra, espero que me esteja a ouvir. Começo por agradecer o convite que fizeram à Associação. É um gosto estar convosco. Consegui ouvir os colegas, a Raíssa e a Marissa. É sempre bom perceber também o que é que se passa no resto do país. Eu queria partilhar aqui algumas coisas para, no fundo, enriquecer o nosso debate. No fundo, eu acho que o mais importante é isso. Dar-vos um pouquinho, não sei, digamos, das pessoas todas que estão a ouvir-nos, penso que são 46, portanto, não estou a vê-las nem as conheço possivelmente, ou conhecerei algumas, mas dar-vos aqui um enquadramento que eu acho que é relevante. A Associação Mulheres contra a Violência vai surgir nos anos 92, portanto há 28 anos, no seguimento de uma organização ligada à problemática da saúde mental. Ou seja, nós estávamos em Portugal nos anos 80 com cerca de 10 mil pessoas em estruturas psiquiátricas, das quais 60% não eram doentes mentais. Ou seja, eram uma espécie do caixote do lixo da humanidade. E o que nós fomos encontrar, nomeadamente no Hospital Júlio de Matos, foi de facto muitos sobreviventes de violência doméstica, violações, incestos, abuso sexual, depois é lógico muita problemática de consumos, álcool, droga, prostituição, etc. Tudo o que era diferente era atirado para as estruturas psiquiátricas naquela altura. As famílias institucionalizavam em saúde mental as jovens que se portavam mal, ou seja, não davam mau nome à família, que andavam com homens, e portanto a situação era absolutamente dramática nos anos 80 nessa área em Portugal. E foi nesse contexto que nós, um conjunto de técnicas, decidimos criar a Associação de Mulheres contra a Violência para começar a arranjar uma resposta específica na área da violência para as mulheres. Começámos com
o primeiro grupo, digamos, a quem demos resposta foi na área da violência sexual. Eram assaltos de rua, ou seja, a professora do secundário que entretanto tinha ido a um espetáculo à Gulbenkian, chega à casa, está a estacionar o carro, tem um assalto com violação. Ou a jovem que vem da universidade, está a chegar a casa, tem um assalto à porta de casa com violação. Portanto, ou a jovem, por exemplo, que estava numa loja de venda de apartamentos, cujo assalto é feito lá dentro com tentativa de violação. Nessa altura, confrontámos com coisas um bocadinho surrealistas, por exemplo, aquela jovem da faculdade teve que esperar 4 dias para fazer a perícia médico-legal no Instituto Nacional de Medicina Legal. Assustador, porque se meteu um fim de semana, porque entretanto da primeira vez que foi lá não levava o postal da polícia, ou seja, um conjunto de fatores em que a obrigou, por exemplo, a estar 4 dias sem tomar banho. Vocês conseguem imaginar a barbárie que isto era naquela altura. Ou, por exemplo, nessa situação, o violador dela era um homem africano. Como é que a polícia abordou aquilo? Ela não conseguia identificar propriamente. Não foi a polícia, foi um advogado que sugeriu. Não é complicado, metem-se não sei quantos brancos, um negro e identificam. Não sei se estão a ver a realidade das situações com que as pessoas se confrontavam, de facto, anos 90. Era uma coisa assustadora. Pronto. Ou, por exemplo, a jovem que foi assaltada, que estava numa loja durante o dia, com tentativa de violação, em que o homem deixa cair lá o boné e a polícia diz não vale a pena levar porque não há dinheiro para fazer testes de ADN. Enfim, a viagem é dura, é longa e portanto, temos de facto aqui muito trabalho a fazer. O que é certo é que o que a AMCV, entretanto, fez? Sempre que entrava um governo novo, apresentava um projeto de centro de crise. Portanto, aquilo que nós temos agora, finalmente, vem há 30 anos praticamente a ser apresentado ao governo como uma urgência e uma prioridade, porque já tínhamos os sobreviventes na área da saúde mental e já tínhamos os sobreviventes na área dos direitos humanos das mulheres e, portanto, na AMCV. Nós, apesar de tudo, o boom que depois acabou por surgir foi na área da violência doméstica e, portanto, aí assim, o mais conhecido da MCV é até a sua resposta na área da violência doméstica, nomeadamente através do centro, casas de abrigo, mas o centro de crise que agora existe em parceria com a Associação Quebrar o Silêncio resulta, no fundo, também desta viagem, deste lobby que foi sendo feito. Depois conseguimos com os e-grants abrir um projeto a que chamámos os novos desafios na intervenção na área da violência, na área da violência sexual. Depois conseguimos com o governo um centro de crise, projeto piloto ainda, e finalmente estamos agora com uma resposta mais integrada. Eu não diria muito sobre especificamente as situações, porque as colegas, a Marisa e a Raíssa, já caracterizaram bastante bem, no fundo, isso, mas diria que o que nós observamos atualmente, e quer na área, digamos, no contexto em que as vítimas estão, é que houve uma mudança de paradigma com o confinamento. Ou seja, nós tínhamos até ao confinamento um paradigma que nós chamávamos internacionalmente de guerrilha, uma violência que em Portugal nós chamamos muito pica-miolos, ou seja, todos os dias cai mais um bocadinho. Ou é uma coisa absolutamente explosiva e, portanto, há um homicídio, ou a maior parte são coisas que duram 30 ou 40 anos, as situações. Portanto, ou seja, o agressor não pretende matar as vítimas porque não tem que ir arranjar outras. E, portanto, está há 30 ou 40 anos a massacrar o seu património. No fundo, é assim que ele vê as pessoas que estão lá em casa. Com a pandemia, com este confinamento, foi dado de barato e de graça e empoderado o agressor que ficou com as vítimas em casa a tempo inteiro sem ter que mexer um dedo.
Portanto, nós vamos ter aqui sim as vítimas em situação absolutamente silenciadas, imobilizadas e numa estratégia de sobrevivência. Ou seja, o facto de nós em Portugal observarmos que não aumentaram, por exemplo, as denúncias, no fundo é um ato de inteligência de sobreviventes. Toda a gente tem esta percepção que o ir, por exemplo, para a justiça se vai enrolar 10 ou 15 anos na sua vida, as coisas não são rápidas, ninguém tem dinheiro, portanto, as pessoas não têm uma sabedoria natural sobre a realidade do país e, portanto, inteligentemente não saíram para a rua, digamos, com uma explosão de situações. Agora, a situação está lá, o problema grande desta violência está lá, com umas características, portanto, já não de guerrilha, mas de campo de concentração, e isto traz-nos aquilo que também já foi dito, que é um stress pós-traumático complexo, portanto, ou seja, não é uma situação simples, é uma coisa, nós, a MTV, consideramos de maltrato com caráter continuado, ou seja, com características de tortura, porque é uma coisa prolongada no tempo e a 24 horas, e portanto, de facto temos aqui assim, se eu pensar como é que as coisas aconteceram em relação à MCV, as situações de violência doméstica que surgiram eram essencialmente situações de alto risco, em que, portanto, as sobreviventes perceberam que se calhar corriam o risco de ser mortas e automaticamente telefonavam em crise a dizer onde é que eu posso ir, não sei quantos, blá 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 blá, e muitas delas também a tentar perceber quais eram os direitos que tinham. Relativamente à casa, relativamente às crianças, e se eu mexer o que é que acontece, etc. A entrada nas casas-abrigo ficou mais complexa por causa da questão de se ter que ficar em contingência durante 14 ou 15 dias e, portanto, algumas mulheres e alguns agregados não entraram por este constrangimento, porque não se sentiam, já não conseguiam aguentar mais, portanto, sair de um campo de concentração para entrar numa contingência de 14 dias e ficarem isoladas num quarto. E, portanto, isto foi aqui um mecanismo complexo para esta dinâmica. Relativamente à violência sexual, o que é que nós observamos neste período de confinamento? O surgimento não do que está a acontecer, ou do que tem acontecido nos últimos 4 meses, mas de situações que já lá estavam. Ou seja, sobreviventes de incesto, de violações, etc., que com o confinamento não aguentaram a pressão, porque não conseguiram, perderam o contacto com o real, no sentido do emprego, dos colegas digamos, da escola, das faculdades, do local de trabalho, a rede de amigos, a rede familiar, portanto, tudo isto obrigou a um isolamento tal que estas pessoas colapsaram. Portanto, temos pessoas, por exemplo, com 47 anos, abusadas aos 8, digamos, a partilharem que não conseguem, não sabem já quem são, não conseguem ter a sua identidade, perderam o referencial externo, sei lá, situações complicadas e complexas que já lá estavam, mas que estavam diluídas com a ilusão do exterior, com aquela expansão territorial que permitia a tal normalidade. Portanto, estão-nos a surgir diariamente situações de abuso e de violação, mas, como eu digo, não agora, não é uma coisa do que está a acontecer agora. O que quer dizer que o que tem estado a acontecer nestes 4 meses nos vai arrebentar aqui até ao final do ano de uma forma muito explosiva. Não tenho ilusões acerca disso. Relativamente também à violência sexual, eu selecionei aqui um documento que eu já não apresento há 500 anos, até ainda está nos chamados status, não está propriamente em PowerPoint, mas que queria partilhar convosco se fosse possível. Posso tentar? Sim, Margarida. Ok. Pensei que se conseguir assim manter o tempo, mais 5 minutinhos, 6. Sim, estou quase a acabar. Portanto, aí em baixo deve ter uma setinha verde que diz compartilhar tela.
É o share screen, está em inglês que eles acham que eu devo ser. Disable share, pronto, tem que ser um disable share, não consigo. Mas vou fazer o seguinte, eu vou baixar a imagem, ok? E vou ler-vos o que está no documento, pode ser? Pronto, porque o que interessa é a informação. Só um bocadinho. Onde é que está aqui o documento? Então, o que eu quero partilhar convosco, depois posso mandar, é um estudo que foi feito nos anos 80, que se chama o Estudo de Bell. Foi feito em Inglaterra com 232 abusadores primários, ou seja, nunca tinham tido condenações anteriores. Estão a ouvir? Cátia, estão a ouvir? Não? Pronto. Estamos. Portanto, eles pegaram neste universo dos 232 abusadores primários e a seguir, portanto, eles terem cumprido as suas penas, foi-lhes pedido que descrevessem o verdadeiro universo ou o número de crianças que eles tinham abusado. E agora o que eu vou apresentar é uma estimativa, ok? E então, os investigadores concluíram o quê? Nos anos 80, que em média, cada um destes abusadores tentou 238 abusos. Mas em média, eles consumaram 166 abusos. E em média, cada abusador molestou 75 crianças. E depois fizeram aqui um exercício que é pegar nestes 232 abusadores por estes valores que de facto eles conseguiram apurar. Para concluírem o quê? Que 232 abusadores tentaram 55.216 abusos, consumaram 38.502 abusos e molestaram 17.400 crianças. Este é o resumo de um estudo que me parece interessante, porque nos anos 80 houve um grande trabalho nesta área, nomeadamente também houve uma cadeia de televisão inglesa que fez uma grande reportagem com abusadores, em que eles o que diziam é que nós, o mundo à volta deles, é que não reconhecia que as crianças, a sexualidade das crianças, porque se as pessoas tivessem mais noção sobre o que é que eles faziam, as crianças até se divertiam e até se riam, não choravam. E, portanto, que não havia mal nenhum naquilo que eles estavam a fazer. Éramos nós é que tínhamos uma leitura e uma limitação na percepção da sexualidade das crianças. Enfim, só partilhei isto porque quando, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde vem dizer ao longo de 20 anos, vai dando a sua percepção sobre os abusos sexuais, e depois o Conselho da Europa também veio dizer que estima que uma em cada criança, uma delas vai ser abusada sexualmente até à adolescência. Não falta informação ao mundo, nomeadamente na Europa, sobre a dimensão deste problema. E, subscrevendo aquilo que os colegas já disseram, temos que ser mais exigentes com as políticas públicas no sentido da prevenção dos abusos sexuais das crianças em Portugal. Obrigada. Muito obrigada, Margarida, pelas suas reflexões e pelo início interessante, de nos demonstrar e explicar que, na verdade, estas poucas respostas que felizmente existem, e infelizmente são poucas, no que diz respeito à violência sexual, são respostas que desde há mais de 30 anos que estão a ser exigidas. Portanto, se há 30 anos já eram urgentes, eu diria que hoje em dia, pelo menos, não são menos urgentes e que é de facto fundamental continuarmos a exigir mais, como a Margarida ainda agora referiu. Muito obrigada pelas reflexões. Mudando um bocadinho o foco para outro tipo de vítimas, com outras especificidades, vou passar então a palavra ao Ângelo Fernandes. O Ângelo é fundador da Associação Coral de Silêncio, que foi a primeira associação portuguesa que presta apoio especializado a homens e rapazes sobreviventes de violência sexual. O Ângelo trabalha também no sentido de informar e sensibilizar para a violência sexual como uma forma de prevenção, digamos, mais geral. Consegue-me ouvir, Ângelo?
Sim, sim. Muito bem. Então, quando quiser, esteja à vontade. Ok, pronto. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. E obrigado, quero agradecer também aqui pelo convite para estarmos aqui hoje presentes e trocarmos aqui algumas ideias sobre os desafios que enfrentamos hoje na intervenção. Antes de mais, queria só fazer aqui eu não preparei um PowerPoint, vou fazer um pouquinho, tenho aqui só algumas notas, mas queria antes de mais só fazer aqui um pequeno resumo de quem nós somos e o que fazemos. Portanto, a quebrar o silêncio presta apoio a homens e rapazes vítimas de violência sexual, sobreviventes, homens e rapazes. Nós não temos 20 anos ainda, nem 30, temos apenas 3 anos, mas durante estes 3 anos 251 homens e rapazes procuraram o nosso apoio. Portanto, como podem ver, e para muitas pessoas este é um número surpreendente, não é? 251 homens em 3 anos, e para quem está a início, revela então que existe realmente muitos homens sobreviventes que permaneceram e permanecem em silêncio durante anos, mas que nunca tinham encontrado um local que eles considerassem seguro ou apropriado para procurar apoio. Isto estou a dizer o que nos dizem a nós, não é? Portanto, a maioria dos homens, quando nos procuram, referem que é a primeira vez que estão a partilhar a sua história, é a primeira vez que procuram um apoio formal, não é? Porque também convém perceber na sua história de vida e na sua caminhada de vida, muitas vezes tiveram, sei lá, uma consulta médica em que talvez tenha havido ali alguma quase partilha, ou mesmo partilha, porque também temos esta questão de ter havido já homens que fizeram partilhas no contexto da saúde como na psicologia, e que as partilhas foram rejeitadas, foram desacreditadas, foram inclusive desvalorizadas e completamente ignoradas. Pronto, e o que nós fazemos? Nós prestamos apoio psicológico, fazemos também realizamos grupos de autoajuda, também temos aqui uma dinâmica de apoio entre pares. E em termos de transição para estes serviços de apoio psicológico por videochamada, não foi assim, para nós foi uma transição suave, porque desde o início que nós implementámos o apoio por videochamada, já tínhamos logo desde o início. Portanto, como o contexto do Covid é global, portanto não tivemos que atualizar nenhum homem do que é que estava a acontecer, portanto já estava informado, portanto foi só pedir que agora, para minimizarmos e para garantirmos a segurança quer dos homens quer da equipa, passávamos os apoios para videochamada, sendo que agora no mês de junho, desculpem, retomamos alguns apoios presenciais, muito poucos, mas só de alguns homens que, devido às circunstâncias de habitação, têm uma família grande ou não conseguem encontrar um espaço privado, acabamos por então começar aqui recuperar alguns atendimentos presenciais. Penso que da associação nós estamos em Lisboa, mas já como tinha dito, com o apoio psicológico por videochamadas chegamos a qualquer zona do país, até porque temos homens portugueses que nos procuram, que não residem sequer em Portugal, também é importante referir isso. E além do apoio psicológico que fazemos e dos grupos, temos também uma ação nas escolas, especialmente nas universidades. Queremos muito trabalhar com futuros profissionais das áreas de psicologia, saúde, qualquer área profissional que no futuro possa ter contacto com sobreviventes, para que possamos dar, desde logo na informação inicial, algumas ferramentas, pelo menos para saberem, nem que seja só para como identificar, mas também, especialmente num momento de partilha, saberem como receber uma partilha, e porque muitas vezes, eu lembro-me de ainda há uns tempos de fazer uma formação para enfermeiras, e digo enfermeiras porque não havia homens presentes. Uma das enfermeiras disse-nos que se ria se um homem lhe dissesse que tinha sido abusado sexualmente. E nós estamos a dizer um riso de troça, mas talvez um riso nervoso, e que vem um pouco, se calhar, da desinformação de não ter conhecimento sobre esta área, não é? Ou como outros profissionais que nos dizem, agora tenho que rever aqui casos do passado que passaram por mim e que o diagnóstico, se calhar, não foi correto, porque não tínhamos estas informações para ter aqui para ajudar. De resto, o que eu acho que hoje também seria interessante é também perceber aqui nos pontos de discussão, e já percebemos aqui algumas coisas também do que as colegas já disseram antes, os tópicos que são comuns às diferentes organizações, não é? Porque às vezes, para quem está no exterior, digamos assim,
tende se calhar a separar um pouquinho os sobreviventes homens das mulheres, os rapazes, as raparigas, como se fossem públicos completamente distintos, mas importa se calhar às vezes focarmos mais naquilo que nos une e no que é comum do que se calhar estarmos aqui a separar, não é? E tal como a Marisa, não é? Marisa, desculpa, a Raíssa, não, desculpem, Raíssa, agora que era no início da apresentação, desculpem, falou, nós temos notado, por exemplo, que o confinamento tem realmente potenciado alguma sintomatologia, por exemplo, depressiva, os estados de ansiedade, não é? Isso notamos, portanto, homens ou mulheres aí, creio que há um quadro comum. Para alguns homens, notamos que o facto de não sair pode ter uma diminuição de alguns estímulos exteriores, não é? E o que os ajuda, alguns, a poder focar-se um pouco mais no seu processo. Por outro lado, para uma maioria dos homens sobreviventes, o que acontece é que, especialmente para aqueles homens cuja fuga e o evitamento são as suas estratégias de gestão, não é? De sobrevivência, homens que, por exemplo, passam muitas horas no trabalho, que se ocupam muito tempo fora de casa, por exemplo, muitas horas no ginásio, praticar desporto, no trabalho. O facto de estar confinado em casa, de estar preso em casa, é problemático, porque os pensamentos se assaltam, as memórias assaltam e há todo aqui um processo que é potenciado, não é? Que é aumentado. E são estes casos que muitas vezes nós sentimos aqui e temos visto uma progressão no apoio, ou seja, se no início, nas primeiras semanas do confinamento, se calhar o Covid-19 aqui era quase como um asterisco, uma nota de rodapé, porque ainda estávamos no início, eram só 2 semanas, não tinha se calhar grande impacto, à medida que foi progredindo, não é? E o aumento das semanas, as questões associadas ao confinamento foram trazidas cada vez mais para o apoio que nós prestamos. E notou-se bastante isto. E o que nós sentimos é que os homens, nomeadamente os homens que são casados e têm filhos, mas também os outros que têm uma família, ou que coabitam com a família, são os homens que neste momento, se calhar nós identificamos com mais dificuldades, porque são aqueles que não têm tanta flexibilidade, por exemplo, para fazer um apoio psicológico, que não conseguem encontrar uma hora, por exemplo, para sentar e ter aquele espaço só para eles. E nisto, e desta semana referi isto numa outra reunião onde também estava a Margarida, e nisto depois os homens, os sobreviventes, eu creio que as mulheres também, claro. Aqui há muita criatividade nas estratégias, portanto, homens que vão passear de carro por uma hora para sentar no carro e fazem o apoio psicológico connosco no carro, homens que vão dar um grande passeio com o cão, não é? E que aproveitam para estar ao telefone connosco, portanto, vão aqui arranjando algumas estratégias dentro do atual cotidiano que eles têm, não é? Para chegarem até nós. E no fundo é isto que eu gostava de trazer para aqui, portanto, o que nós sentimos é que, de uma forma geral, porque há pouco a Raíssa falava numa diminuição da procura de apoio, não é? A Margarida falou num aumento, nós falamos também num aumento não muito maior dos outros anos anteriores, mas num aumento gradual também. O que nós temos visto aqui continuamos a ter um aumento não só dos homens e rapazes que nos procuram, mas também das famílias, nomeadamente das esposas. São partilhas que são feitas agora em confinamento porque os homens entram em crise, não aguentam mais, a esposa pergunta o que é que se passa, ou questiona, normal, não é? Entre casal, e sai a partilha. O casal, depois, normalmente a dinâmica de casal fica um pouco afetada, não é? Porque normalmente o que as esposas nos perguntam é: eu não sei o que fazer, devo falar, não devo falar, devo perguntar, não devo perguntar. Há sempre esta questão e por vezes as boas intenções, quando não estão informadas, podem ser um pouco sensíveis neste contacto, mas no fundo é na tentativa sempre de querer apoiar o marido, há aqui uma tentativa de buscar outra vez o tema, não é? E então chegam-nos as esposas a perguntar o que é que eu faço, e nós a trabalhar aqui neste lado, e depois os maridos, os sobreviventes, a dizer: partilhei e agora preciso de apoio porque isto é um tema que já era presente em mim, 24 horas, mas agora é presente na família, não é? Porque partilhei com os meus filhos, partilhei com a minha mulher e agora toda a gente sabe e não podem sair, entre aspas, para desanuviar e para fugir, nem que seja para fugir do espaço físico. Portanto, são aqui algumas dimensões que se calhar
antigamente não estavam tão presentes, não é? O trabalho era e continua a ser um escape muito utilizado pelos homens como estratégia de sobrevivência, que é natural. Agora não é uma das estratégias que podem, se calhar, utilizar, e então isto aqui acaba por trazer alguns desafios que são estes que, se calhar, que nós sentimos agora mais nos apoios. Curiosamente, nos últimos meses, e agora aqui com um grande asterisco, porque não sei se faz, só o futuro nos dirá se é influenciado pelo Covid ou não, mas temos recebido mais pedidos de apoio de jovens, de rapazes, mais na área. Eu digo rapaz, às vezes que não devia, porque já é a idade, mas se calhar na área, para mim um rapaz de, por exemplo, 22 anos é um rapaz, não é? Mas se calhar jovens, ou seja, a nossa média de idade sempre foi nos 35 anos, sendo que já tivemos homens de 70 e tal anos a pedir apoio, claro, mas agora temos notado alguns pedidos de apoio, alguns a crescer na casa dos 20, 22, 23, 24 anos. Eu não sei se está ou não ainda relacionado com o Covid, também pode haver aqui relacionado com a nossa caminhada enquanto associação, como sendo cada vez mais conhecidos e chegando a mais homens, portanto também há isto, porque às vezes ou porque viram uma notícia ou porque leram uma entrevista e isso traz ajuda à procura de apoio, mas temos notado que sim, nos últimos meses temos tido um grupo de homens mais jovens a procurar os nossos serviços. Da minha parte, penso que está tudo. Queria só aqui reforçar uma coisa ou duas que também a Margarida disse, que é as questões das crianças para nós preocupar-nos bastante. Como a Margarida dizia-nos, nós temos consciência de que o Conselho da Europa nos diz que 1 em cada 5 crianças foi ou será vítima de violência sexual na infância. Eu acho que quando trabalhamos com profissionais, gosto sempre de dizer que 1 em cada 5 significa que, se calhar, se pensarmos num contexto de turma, são 5 a 6 crianças por turma, portanto pensamos aqui já, porque às vezes ajuda-nos aqui a ter este exemplo, não é? E quando falamos, são tantas crianças e muitas vezes, e que a grande maioria é silenciada, que a grande maioria não é identificada enquanto vítima e que passam anos e anos e que depois chegam até nós, não é? Já em idade adulta, à procura de apoio. Portanto, o que nós temos visto, até porque a Interpol, a Europol tem partilhado agora até um relatório muito recente, tem cerca de 10 dias, em que mostra que há cada vez mais procura de conteúdos onde as crianças são exploradas sexualmente, seja em vídeos, imagens, por aí fora, porque os abusadores, os que não estão com a família, estão cada vez mais criativos para chegar às crianças, não é? E o estado de confinamento foi uma oportunidade para eles, uma oportunidade rica, porque as crianças estão em casa, as crianças não estavam na escola, passavam mais tempo online, em plataformas. Os pais e as mães, como têm que trabalhar, muitas vezes, cara, não podem fazer a supervisão que desejavam sobre os conteúdos que as crianças têm. Portanto, houve uma oportunidade para estes abusadores, portanto, isto é preciso também ter em atenção. E pronto, queria só fazer este reforço sobre as crianças que muitas vezes acabam por ser invisibilizadas aqui quando falamos de VD e VS. Pronto, estou disponível para questões que tenham e dúvidas. Obrigado. Muito obrigada, Ângelo. Só dizer que acabei de colocar também aqui no bate-papo, no chat, o relatório que o Ângelo estava a referir, tinha aqui também nas minhas notas para não deixar de mencionar, que de facto foi publicado a 19 de junho, portanto é super recente, mas que tem lá uma representação da Europa, nomeadamente visual, de como é que está Portugal também em relação a estas denúncias destas vítimas de abuso sexual de menores com conteúdos online, portanto que é de facto um relatório interessante de ler e convido todos e todas também a consultar. Já agora dizer, sim, claro, força. Podia só acrescentar mais uma coisa? Claro que sim. É porque, e nós sabemos disso, e aquele estudo que a Margarida falava é muito interessante, e há outro estudo que era What do offenders say, qualquer coisa assim no género, não é? Em que eles partilhavam com os investigadores como é que eles chegam às crianças. E o que é que nós podemos aprender com os abusadores? Acho que era o tema esse. E basicamente eles referem uma coisa que nós já sabemos, que é uma criança que tenha sido abusada é mais vulnerável a que seja abusada no futuro também por outros abusadores.
E se nós pensarmos que esse é um fator de vulnerabilidade, e se a criança não partilhar a história por os motivos que já conhecemos e não é identificada pelas pessoas de referência, de outras referências que foi abusada, muitas vezes essa criança é abusada continuadamente por um ou diferentes abusadores, e o que é muito importante é quando chegam até nós, nós observamos alguma diferença nos sobreviventes que foram abusados por muitos anos e por diferentes abusadores, que acabam por interiorizar que são eles o problema, porque são eles o denominador comum, digamos assim, e às vezes referem-nos que é como se tivessem um ímã que atraíssem essas pessoas e que algo de errado que se passa com eles. E nós notamos também, como a Margarida falava, que normalmente estes sobreviventes apresentam um quadro sintomatológico de stress pós-traumático complexo, não é? Já não estamos, acho que cada vez mais, como a Margarida estava a dizer, temos que trazer para a conversa não só a perturbação de stress pós-traumático, sim, é também, mas temos de trazer a perturbação de stress pós-traumático complexo para a conversa, porque são exposição à violência continuada, vitimação continuada durante anos, que acaba por ter um impacto diferente. Não estamos aqui a caracterizar se é superior, se é inferior, não é uma questão de hierarquizar, é uma questão de ter especificidades e um impacto diferente daquilo que conhecemos no quadro normal, digamos. Eu não gosto de usar o termo normal de PSPT. Desculpe, Kátia, queria saber. Não tem mal, não tem mal. É uma conversa, portanto estejam de facto à vontade. Queria só também reiterar algo que o Ângelo disse e também outros colegas já mencionaram, da importância também de sensibilizar futuros profissionais, não é? Nomeadamente na área da saúde, mas não só, da própria educação, para estarem atentos e atentas, não é? Porque por vezes pequenos sinais podem levar a sinalizações e a que crianças, jovens e adultos tenham algum tipo de acompanhamento mais especializado, mas é preciso alguém do outro lado também para estar um pouco mais atento a estas especificidades e estas próprias sinalizações. E aproveito para reiterar isto, uma vez que temos presentes, portanto, segundo as inscrições que nós tivemos, temos participantes que são pertencentes a agrupamentos escolares, que são representantes de municípios, representantes de várias universidades, organizações, instituições, colegas investigadores, portanto, sei que do outro lado estão participantes que sem dúvida farão com que estas dicas dos nossos convidados e estas reflexões vão ter algum efeito na prática, porque de facto é fundamental estarmos mais preparados para todas as realidades e para de facto conseguirmos dar algum seguimento e que este webinar também permita dotar os participantes de mais estratégias e informação, nomeadamente quanto às respostas existentes, para que possamos de facto servir, digamos, com muitas aspas, de melhor forma estas vítimas e estes sobreviventes, como quisermos chamar. Portanto, finalmente, em último lugar, mas não menos importante, apresento a Carla Ferreira, que também está connosco, que é da APAV. A Carla é licenciada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Desde 2015 assumiu funções de gestora operacional na rede CARE, que é uma rede de apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, e também assumiu funções na rede de apoio a familiares e amigos vítimas de homicídios, onde ainda atualmente colabora. Portanto, a Carla hoje está connosco como sendo gestora técnica da própria rede e do projeto CARE. Portanto, Carla, convido-a e passo-lhe a palavra, desde já agradecendo também a sua participação. Obrigada, Cátia. Espero que me estejam a ouvir. Façam aí o vosso som. Estamos sim. Não é que isto às vezes tem aqui uns problemas e podia acontecer. Antes de mais, obrigada pelo convite para a APAV se fazer representar e achamos que o mais correto de facto era sermos representados pela Rede CARE e ainda bem que a Margarida Martins e o Ângelo manifestaram esta preocupação relativamente às crianças e jovens. Não estão de todo esquecidas e têm sido sem dúvida alvo de particular atenção da parte da APAV nestes 30 anos de existência que celebrou na passada semana, precisamente há uma semana. A Rede CARE existe desde 2016. Eu não trouxe também um PowerPoint, mas tenho aqui algumas informações preparadas para vos mostrar também, partilhando aqui a tela um pouco convosco, mas só para vos mostrar, isto é uma infografia que nós lançamos este ano. A Rede CARE existe desde 2016, já passou aqui por vários períodos de financiamento, vai continuar a existir para lá de 2020, apesar de aqui só falarmos no ano de 2020, e
assim em traços muito gerais, está integrada dentro dos serviços da APAV e faz um conjunto de coisas no âmbito, um conjunto de atividades no âmbito da violência sexual contra crianças e jovens. Desde logo é uma resposta única de apoio, portanto é uma resposta que existe única e exclusivamente para este tipo de situações dentro da APAV com técnicos dedicados a estas situações. Trabalha muito com base em parcerias, nós não trabalhamos sozinhos e nunca desejamos trabalhar sozinhos. Um dos nossos maiores parceiros desde o início foi a Polícia Judiciária, que é a entidade que tem competência para investigar estes crimes, também o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, o Instituto Nacional de Emergência Médica, portanto, e localmente também estabelecemos várias parcerias pelos locais onde estamos presentes. Durante este período, desde 2016, criamos também procedimentos específicos para o apoio, que sentimos que seriam, obviamente, uma necessidade, e editamos já por 2 vezes o manual Care. Criamos também um microsite, que eu também já vos mostro, e obviamente investimos também muito trabalho, muitas horas, muitas pessoas, muitos milhares de pessoas no âmbito da sensibilização de crianças e jovens desde o pré-escolar até aos adultos que são cuidadores, às pessoas adultas cuidadoras em contexto familiar, em contexto de escola, e além disso o trabalho no que respeita à formação de profissionais. Mais recentemente, relativamente à formação de profissionais, que já apanhou aqui esta fase da pandemia, mas que conseguimos, apesar de tudo, concluir com sucesso, com muito esforço, estivemos a formar oficiais de justiça no âmbito de um acordo com a Direção-Geral da Administração da Justiça. Oficiais de justiça que são muitas vezes a primeira linha do contacto destas pessoas com a justiça e, portanto, tanto a DGAS como a APAV acharam que seria pertinente esta formação. Mas além, obviamente, dos oficiais, formamos inúmeras pessoas desde que trabalham na área da educação, na área do apoio em, digamos, CPCJs, portanto, um sem número de pessoas que foram formadas e que estiveram connosco nestas atividades. Só para também mostrar-vos aqui muito rapidamente, para terem uma noção do nosso microsite, vou tentar passar para lá, porque isto está assim um bocadinho complicado. O nosso microsite apav.pt/care, que foi lançado há mais ou menos um ano, e onde temos um conjunto de informações que podem ser úteis e, além disso, onde é que nós estamos fisicamente. Eu digo isto porque nós estamos presentes em 10 espaços físicos, incluindo nas 2 regiões autónomas, mas temos uma lógica de itinerância. Nós fazemos inúmeros apoios em regiões que não são as regiões onde estamos presentes, temos esta possibilidade e esta vontade de fazer itinerância. Dizer-vos que, relativamente a esta situação da pandemia e aos desafios que nós sentimos, no que respeita às crianças e jovens em particular vítimas de violência sexual, e ao contrário do que acontece com as vítimas adultas, existe uma forte presença legislativa. Nós temos um Código Penal muito rico no que respeita às crianças e jovens. No nosso entender, que obviamente se calhar nesta fase já precisará aqui de algumas atualizações, sobretudo tendo em conta as questões que têm a ver com os crimes que acontecem online, e aí poderemos ter necessidade de alguns aprimoramentos, mas entendemos que, regra geral, há aqui uma forte presença legislativa. Aquilo que nós denotamos é que esta presença tem aqui 2 falhas significativas. Em primeiro lugar, e eu já falei várias vezes em termos de comunicação social sobre este tema, a questão de muitas vezes as condenações destas pessoas que praticam estes atos ser em penas que são suspensas, em que as pessoas não vão efetivamente presas, ou então nas quais não há um julgamento, mas sim fica-se uma suspensão provisória do processo. E o outro problema também tem a ver com a reparação financeira que estas crianças e jovens podem beneficiar. Ou seja, muitas vezes não há mecanismos indenizatórios a serem pagos pelos autores dos crimes. O mecanismo indenizatório de recurso ao Estado português tem várias lacunas. Uma das coisas que é exigido é que o nível de vida da criança, propriamente dita, tenha diminuído. A capacidade financeira da criança tenha diminuído por causa do crime. Isto é uma lacuna que já detectamos e temos inúmeros pedidos pendentes à espera de uma decisão da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, e que não sabemos qual vai ser o desfecho, porque de facto há aqui uma brecha legal bastante considerável e nós temos muitas vezes crianças e jovens que têm um impacto significativo, não apenas em termos morais, mas também em termos patrimoniais,
e não havendo possibilidade de ser o autor do crime a reparar os atos, a reparar os danos, peço desculpa, o Estado também falha gravemente nesta matéria. Relativamente ao período de confinamento e especificamente quanto a estes desafios, nós tivemos algumas dificuldades que também já foram sendo enunciadas, quer pela Raíssa e pela Marisa, quer pela doutora Margarida, quer pelo Ângelo. Obviamente, em termos de atividade formativa de sensibilização, houve um decréscimo, naturalmente. Também tivemos outra dificuldade e que tem a ver com este trabalho em rede, que é o facto das outras estruturas também estarem elas próprias muito limitadas também no seu trabalho, o que dificultou aqui alguma articulação para a resolução de algumas questões. Por exemplo, as CPCJ estavam praticamente encerradas, mesmo as próprias polícias tinham aqui algumas limitações e, portanto, naturalmente, houve também aqui algumas dificuldades nesta matéria. Também foi referido pela Marisa, uma das situações que nós também tememos logo no início desta pandemia foi o fecho das escolas e o fecho dos ATLs. Portanto, este fecho, nós sabemos que estes espaços são muitas vezes espaços privilegiados para a desocultação destas situações e, portanto, nós tememos logo no início desta pandemia que muitas situações iriam ou poderiam ficar por desocultar com o fecho destes espaços. Outra das coisas que a APAV tentou antever e que pensou que poderia ser um problema e acreditamos que possa ter sido de facto um problema foi o potencial aumento das situações de crimes em contexto online. Portanto, também foi uma preocupação porque, apesar das crianças estarem em casa e poderem ter maior supervisão, nem sempre essa supervisão é efetiva da parte de quem cuida delas. Outro problema que também nós tivemos é que tivemos, e obviamente tem implicações e repercussões diretamente no apoio que prestamos, nós fazemos inúmeros acompanhamentos das crianças em contexto de tribunal, em contexto de declarações que vão prestar. E esse apoio é muitas vezes solicitado pelos próprios tribunais e pelo próprio Ministério Público e, portanto, nós tivemos sem dúvida um decréscimo neste número de pedidos, apesar de muitas diligências terem continuado a acontecer, tivemos um decréscimo neste número de pedidos. Nós, enquanto APAV, procuramos organizar-nos o mais possível para este período de pandemia, portanto, nós já em fevereiro ainda não se perspectivava um confinamento, já tínhamos todo um plano de contingência preparado para a eventualidade de termos que encerrar fisicamente os nossos serviços, o que veio a acontecer a 17 de março, e portanto tentamos minimizar ao máximo, passa aqui a contradição da expressão, o impacto que esta situação de confinamento pudesse trazer nos apoios que já vínhamos prestando, mas também nos apoios que fossem necessários iniciar. Reforçamos desde logo o apoio à distância, nós reforçamos as nossas equipas no que respeita à linha de apoio à vítima, que é o número gratuito que temos para pedido de apoio, que é o 116 006, mas também reforçamos este trabalho relativamente à linha internet segura no que respeita à denúncia de conteúdos abusivos online e também ao pedido de ajuda relativamente às situações de cibercrime. E obviamente reforçamos aqui as consultas e os apoios à distância por meios como o Zoom e o Skype e outros. No caso das crianças e jovens, além das dificuldades que já foram sendo enumeradas também em particular pelo Ângelo, nós temos uma dificuldade adicional. A falta de privacidade é ainda mais notória no caso das crianças e jovens. Porquê? Porque pode haver a tentação das pessoas que são cuidadoras de vir espreitar o atendimento à distância. Portanto, além disso, no caso das crianças mais pequenas, a dinâmica do apoio não é compatível com o apoio à distância, porque muitas vezes este apoio passa por realização de jogos, entre outras atividades, e, portanto, não era simplesmente compatível. E, nesse aspecto, foi sem dúvida uma dificuldade. Além disso, nós preparamos e tivemos sempre equipas em piquete, vamos chamar-lhe assim, preparadas para dar resposta presencialmente, com todas as regras de segurança, caso fosse necessário alguma situação mais de intervenção na crise, caso fosse necessário ter de dar uma resposta presencial. Havia um conjunto de equipas preparadas para esse efeito e, infelizmente, foi preciso acionar essas equipas no âmbito da violência sexual contra crianças e jovens. Fizemos também um trabalho com os parceiros no sentido de os informar como é que nós nos estávamos a organizar para eles não deixarem de falar connosco e não acharem simplesmente que o serviço estava fechado. Para nós este trabalho em rede é muito, muito importante e, portanto, fizemos esse trabalho com os parceiros e fizemos, obviamente, sem dúvida, um reforço da divulgação online de um conjunto de estratégias. Eu vou mostrar-vos apenas alguns posts daqueles que nós fizemos para terem uma noção. Por exemplo,
Fizemos uma divulgação lembrando que existe o Manual Care, fizemos uma divulgação com um cartaz que foi feito por esta altura, mecenaticamente pela agência Carmen Young Network, sobre a questão do isolamento. Fizemos sobre o cibercrime, sobre as questões das burlas e também sobre a violência doméstica. Este é o cartaz do cibercrime. Fizemos também, por exemplo, estes ciclos de conversas online para alertar para algumas problemáticas. Fizemos também, peço desculpa que eu parei aqui sem querer, o compartilhamento da tela. Fizemos também aqui, por exemplo, isto é um bocadinho complicado, isto os separadores ficam uns em cima dos outros. Fizemos, por exemplo, também aqui estas publicações onde deixávamos algumas mensagens curtas, mas para alertar as pessoas que deveriam denunciar, continuar a denunciar as situações. Também fizemos, por exemplo, alguns vídeos sobre, em abril ser o mês de maus tratos, da prevenção dos maus tratos à infância, e, por exemplo, estes posts com algumas dicas no caso de existirem maus tratos, o que é que as pessoas poderiam fazer, alguma caracterização sobre estas situações e apelando sistematicamente a que as pessoas de alguma forma continuassem a denunciar as situações. Isto muito resumidamente foi o nosso trabalho. Nós, a Rede Care, em 4 anos de atividade, de 2016 a 2019, apoiamos 1167 crianças e jovens. Há muitos também familiares e amigos, além destas crianças e jovens, mais de 15 mil atendimentos que foram feitos. Portanto, o trabalho é notório e eu não tenho dúvidas, e permitam-me aqui a imodéstia, mas de facto esta é uma resposta que era necessária e que vai continuar felizmente a existir no panorama nacional, porque, como também já foi sendo dito, crianças e jovens vítimas de violência sexual, se não tiverem uma intervenção especializada, provavelmente no futuro vamos ter aqui adultos com outros problemas para resolver, e é isso que nós queremos evitar. Não queremos tirar trabalho nem ao Ângelo, nem à Margarida, nem à Eir, mas o objetivo é que as pessoas não tenham que passar por esta situação sem terem um apoio especializado quando são vítimas na infância, e que assim esse apoio seja o mais atempado possível. E nós sabemos que há muitas e muitas situações por denunciar. São cerca de 1000 as situações que são denunciadas anualmente às autoridades policiais. Nós, em média, isto assim, uma média um bocadinho por baixo, mas apoiamos entre 1/4 a 1/3 das situações que são denunciadas anualmente, mas sem dúvida que além destas 1000 faltam muitas outras, e sem dúvida que nos próximos 30 anos da APAV, agora fazemos 30, mas certamente nos próximos 30 vamos continuar a trabalhar arduamente e a intervir para que os direitos das vítimas, e em particular neste caso os direitos das crianças e jovens vítimas de violência sexual, e o apoio que merecem e que necessitam sejam uma realidade. Da minha parte é tudo, espero ter cumprido o tempo e estou ao dispor para as vossas questões. Cumpriu, Carla, muito obrigada pela sua exposição e por nos ter trazido também as semelhanças e as diferenças com o atendimento também relativamente a vítimas adultas e jovens, muito importante. A Carla mencionou também que, portanto, sinalizações às autoridades teremos cerca de 1000 por ano, mas depois temos toda aquela parte que não sabemos existir, que são as tais cifras negras, como na criminologia lhes costumamos chamar, que são, portanto, todos os crimes que são desconhecidos das autoridades, não é? A propósito, eu vou partilhar agora também no chat, para quem tiver curiosidade, o RASI de 2019, onde é possível ver os dados dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, entre os quais, vou aqui ver as minhas notas, os 2 crimes em que existe uma maior expressão, digamos assim, são exatamente aqueles que também temos focado aqui um bocadinho a conversa, portanto, o abuso sexual de crianças, que houve 120 detidos, estamos a falar de pessoas detidas, e também a violação. São os 2 crimes em que existe mais pessoas detidas no ano passado, no ano 2019, segundo este relatório, que é o relatório estatístico que temos em relação à criminalidade, a todo tipo de criminalidade, e onde poderão encontrar mais informações sobre, portanto, sobre estes crimes e estas dinâmicas criminais. Bom, chegando agora então, e muito obrigada mais uma vez a todos os convidados e pelas vossas exposições e reflexões,
Estamos então no momento de abrir o debate. Eu vou, se calhar, ler algumas das questões que foram sendo colocadas, mas convido quem preferir apresentar as questões oralmente, que também o possa fazer. Todos têm um botãozinho de reações por baixo da vossa, aqui, portanto, nesta barrinha que nos aparece a todos e a todas no fim, onde poderão fazer qualquer reação que me vai permitir ver que vocês querem falar ou querem colocar alguma questão, mas se calhar vou começar por abrir o debate com uma questão que o João Guimarães apresentou já bem no início do webinar, se durante o estado de emergência, se as próprias vítimas teriam medo e pouca privacidade para fazer queixa e se eventualmente isto pode fazer com que alguns dos dados que temos tenham diminuído. Eu não sei se alguém se quer oferecer para responder a esta questão, se preferem que eu dirija a questão a algum... Margarida, força, esteja à vontade. Tem de ativar primeiro o botãozinho do som. E agora? Sim, estão a ouvir? Está perfeito. Estão a ouvir? Está perfeito. Ok. Essa é uma pergunta que eu acho muito importante, porque para percebermos um pouquinho como é que tudo isto funciona. Independentemente de serem mulheres, jovens, crianças, homens, idosos, o que quer que seja, sempre que qualquer pessoa ou cada um de nós se sinta ameaçado, o que acontece, as reações ou digamos, a maneira como tudo vai acontecer face a essa ameaça não depende do raciocínio propriamente, depende de mecanismos de sobrevivência que nós temos que são acionados automaticamente. É por isso que quando estamos, digamos, a trabalhar com sobreviventes, não é possível, ou por exemplo até às vezes nas questões da defesa pessoal, etc., não é possível, não há uma fórmula única para as pessoas se protegerem. Todas as pessoas, face a uma ameaça, reagem de acordo com as capacidades que têm e da avaliação que fazem naquele momento. Portanto, ou seja, há um mecanismo no cérebro que tem a ver com os mecanismos de sobrevivência e, portanto, que são acionados independentemente da vontade. Não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Alô, Kátia? Estamos sim. Então, pronto. É que eu deixei de ter a sua imagem, foi por isso que fiquei aqui na dúvida. Agora já está. Por exemplo, se pensarmos, ou se lembrarem aqui assim, há 3 casos em termos internacionais que nos tornam isso muito claro. Uma situação na Áustria, de uma jovem que esteve numa cave e que foi violada pelo aquele pai durante anos a fio, da qual destas violações nasceram 3 ou 4 crianças. Esta jovem até conseguia vir à rua, e só a certa altura, quando uma das crianças tem que ser internada em hospital, é que ela vai de facto denunciar a situação. Ou seja, o tempo interno das vítimas / sobreviventes é um tempo único, e nós vimos isso até na violência doméstica, ou seja, as mulheres podem ter informação sobre a nossa associação, até podem ter brochuras que foram entregues no centro de saúde, no hospital ou na polícia, mas o tempo interno de pedir ajuda é um tempo único. Ou, por exemplo, uma situação que houve nos Estados Unidos, em que uma série de mulheres foram raptadas e foram colocadas numa cave de uma casa. As que reagiram ao raptor foram mortas, portanto ele eliminou-as logo, até que há uma daquelas mulheres que começa a fazer estratégia. E qual é a estratégia dela? Estabelecer uma relação de confiança com este raptor. E a certa altura ele traz esta mulher para a rua, começa a trazê-la para a rua. E ela inteligentemente não faz o momento da denúncia logo no início. Até que há um dia, numa bomba de gasolina, que ela sente que é o timing e pede ajuda e salva as outras mulheres todas que estão enfiadas naquela cave. Portanto, aconteceu isto nos campos de concentração nas guerras mundiais.
aquilo que os sobreviventes têm que fazer, e acontece, e as mulheres dizem isso, por exemplo, até nos grupos de ajuda mútua. Eu, por exemplo, perguntei num dos grupos de ajuda mútua em que tinha desde uma jovem de 18 anos até uma mulher quase de 70, se elas achavam que havia violência sexual nas relações de intimidade. E elas, a mais nova diz-me assim: "Oh doutora, mas acha que nós, para termos sossego em casa, as crianças a dormir, não ter as portas a serem partidas, a louça toda a voar, nós não abrimos as pernas?" Não, a gente abre as pernas. Qual é a dúvida sobre isso? E a senhora, digamos, mais idosa, diz assim: "Oh doutora, eu tive 11 filhos. Acha que alguém me perguntou se eu queria ter 11 filhos?" Portanto, a sobrevivência é uma coisa que permite à humanidade estar onde está, mas que não tem a ver com lógica, não tem a ver com raciocínio, não tem a ver com decisões, eu a partir de agora vou funcionar assim. Não, não. São mecanismos de sobrevivência e se para sobreviver de facto é preciso fazer uma negação do real, há uma negação do real, não é? Nas sobreviventes de violência sexual, nomeadamente abusos muito precoces, tipo 3, 4, 5 anos, e até posteriormente a isso, a criança faz uma clivagem e vive em dois mundos paralelos, não é? Porque o que ela quer é ser normal, é ser como as outras crianças, e portanto, embora tenha um sofrimento diário devastador, o que é certo é que ela quer ser normal e, portanto, ela também, sem querer, mantém a invisibilidade. Há muitas vezes, e aquilo já foi aqui dito, é que, até pela Carla, penso eu, as questões de a maneira como ela vai somatizar muitas vezes as situações, era aqui uma área importante a desenvolver, era que a saúde desse um passo significativo também nesta área, porque muitas destas crianças vão parar à saúde com 500 milhões de sintomas que têm a ver com abusos, não é? Obrigada. Obrigada, Margarida. E já agora esta questão também do João, de referir que se esta é uma estratégia de facto de sobrevivência, e obrigada por essas reflexões. E também vai de encontro ao que a própria Margarida disse, e penso que houve também mais alguém que referiu que talvez as sinalizações que estejamos a receber agora vão ser ainda, ter uma explosão, acho que a Margarida usou a palavra explosão, daqui a uns meses e durante o resto do ano, e sem dúvida porque de facto as vítimas ou as sobreviventes e os sobreviventes vão encontrar outros momentos em que de facto possam falar mais abertamente e falar mais à vontade, como são também os poucos momentos que o Ângelo referia às vezes de passear o cão ou de encontrar ali estratégias para poder falar e poder pedir ajuda, coisa que também estas vítimas neste momento precisariam desse espaço e que não têm pelos óbvios motivos. Muito obrigada. Eu vou agora ler uma questão da Jeanine que colocou ao Ângelo no chat. Permitam-me que leia, porque como é muito grande tenho medo de mal interpretar alguma parte da questão. E o que a Jeanine gostava de saber do Ângelo é dos casos que tem conhecimento ou que sente a ausência ou desconhecimento destes casos, como é que percebe o tema de abusos sexuais que ocorrem principalmente com adolescentes negros gays e homens negros gays, especialmente aqueles que são considerados, entre aspas, afeminados. Sabe dizer se este assunto, as masculinidades, racismo, homofobia e abuso sexual, têm alguma visibilidade no que diz respeito aos sobreviventes? Obrigado, Janine, pela pergunta. Apesar que já tinhas ido embora, mas estou a ver que continuas cá. Infelizmente, nós tentamos, na Quebrar o Silêncio, usar sempre uma imagens quando representamos homens, que consigamos ter a maior diversidade possível, ou seja, não só centrar no homem branco, mas isto para responder porquê? Porque nós notamos que a maioria dos homens, a esmagadora maioria dos homens que nos procura são homens brancos. Para isso, quer dizer que não temos homens negros ou homens racializados a procurar o nosso serviço, que num número suficiente para conseguir responder à questão que a Janine colocava, não é? Porque
precisamos de maior número para poder... Isso é uma questão que nos preocupa, porque apesar de nós tentarmos sempre temos aqui uma comunicação que vai no sentido que nós recebemos qualquer homem, independentemente da origem, da cultura, da orientação sexual, da religião ou qualquer outra característica, seja interna ou externa, notamos que há aqui uma afluência significativamente maior de homens brancos. Portanto, nós não percebemos bem o que é, se calhar mesmo por ignorância nossa, como é que, porque não é uma coisa que esteja ausente nos homens racializados, como é óbvio, não é? E temos tido alguns casos, mas são residuais, infelizmente não conseguimos chegar, se calhar, a esse grupo como gostaríamos. Mas é claro que em termos de dinâmica de poder, não é? E acho que a Jane sabe isso tão bem quanto eu, o homem efeminado, dito efeminado, seja ele homossexual ou não, é visto como inferior, não é? Porque não representa, não está no grupo quando nós encontramos, falamos das masculinidades hegemónicas, não é? Portanto, não é o homem branco, heterossexual, masculino, garanhão, por aí fora, não é? E na hierarquia de poder já desceu um pouquinho, não é? Portanto, nesta masculinidade hegemónica, tudo o que é feminino é o inimigo, não é? Portanto, o homem efeminado está a se aproximar do universo, digamos, da mulher, portanto, é para abater, não é? Não é propriamente algo confortável nesta dinâmica de... Pronto, não posso responder diretamente porque não temos casos suficientes para responder, mas deduzo que sim, que estas dinâmicas de poder e de misoginia e de homofobia, porque no fundo a homofobia e a misoginia andam de mãos dadas, não é? É quase duas faces da mesma moeda, portanto há de haver aí dinâmicas de poder que se cruzam, intercruzam com essas questões. Muito obrigada, Ângelo. Não sei se mais alguém tem alguma questão, se quer ativar o microfone e colocar alguma questão. Deixem-me olhar aqui para os participantes e para as participantes. Há outra pergunta já aí da Camila. Escrita. Muito bem, obrigada. Então a Camila pergunta à Raíssa e à Marisa qual será o perfil, e muitas aspas aqui para a palavra perfil, das mulheres que procuram ir neste momento de pandemia, ou seja, quem são estas mulheres, nomeadamente em termos de relação com o próprio ofensor, traços económicos, psicossociais, etc. Obrigada, Camila, pela pergunta. E agora não sei se Raíssa ou Marisa... Eu posso responder. Obrigada, Camila. Em relação às utentes que procuram o EI, a grande maioria são mulheres jovens, certo? Estão ali entre os 20 e os 35 anos, e desconstruindo alguns mitos que existem de que a violência sexual só acontece em algumas classes sociais ou onde não tem informação. A maioria das mulheres está no mercado de trabalho, possuem ensino superior, ou seja, a gente vê, não é, que nós desconstruímos vários desses preconceitos associados a essas mulheres, e são sobretudo jovens. E isso nós justificamos através do acesso à informação, não é? O caso da antiga geração ainda ter muitos preconceitos, ter um pensamento ainda muito conservador, que faz com que essa culpabilização e essa vergonha de expor a sua situação seja mais problemática, não é? E mais custosa também. Não sei se a Marisa também quer complementar. Não, disseste tudo, era isso mesmo. Sim, essa é realmente a maioria das nossas vítimas. Também já era no início do EI e agora mesmo durante este período de pandemia continua, portanto, a ser este o perfil, não é? Das mulheres que nos costumam chegar, sim. Muito obrigada pelas vossas respostas, Camila. Ia agradecer, mas depois arrependeu-se. Mas a gente sentiu o agradecimento na mesma. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não quero terminar a sessão. Eu tinha aqui ainda uma questãozinha minha, mas não quero tirar a vez a nenhum dos participantes. Se houver mais questões, não se inibam de conversar connosco. Isto é um ciclo de conversas, portanto está mesmo agora sim aberta à participação e livres os microfones. Posso dizer uma coisa? Claro. Já agora, quando falam do perfil, eu acho que essa pergunta é sempre muito, muito interessante de explorar. Porque muitas vezes perguntam-nos qual é que é o perfil dos homens que nos procuram. E eu acho que é sempre bom desmistificar esta questão do perfil,
porque eu costumo dizer, os homens que nos procuram é o vosso melhor amigo, é o vosso colega de trabalho, é o vosso irmão, o vosso marido, é alguém que nós conhecemos, não é? Mas que não tem necessariamente uma etiqueta na cabeça que diga sobrevivente ou vítima. Porque as pessoas ainda continuam a ter um bocado aquela ideia de que a vítima é alguém frágil, debilitado, sabem, que anda assim quase corvo, choroso, e que tem problemas, nomeadamente, de consumo de álcool e substâncias psicoativas. Este é o grande cenário. É alguém, os homens então bebem muito, têm que beber muito, pois vítima, substâncias psicoativas e às vezes sim, ou estão muito agressivos, não é? E arranjam, sim, exato, e arranjam estes quadros. E eu costumo até dizer nas formações para profissionais que estas ideias, que é natural termos, mas estas concepções podem ser um obstáculo à recepção de uma partilha de um homem sobrevivente. Porque ao não esperarmos, por exemplo, que um homem, por exemplo, seja imagine um homem, um empresário de sucesso, CEO de uma grande empresa, não é? Faça esta partilha. Se esta ideia desta representação for contra a ideia que já temos de vítima, então se calhar a nossa recepção não vai ser a melhor, não é? Há um momento de surpresa e este momento de surpresa pode ser prejudicial na procura do apoio porque a partilha não foi bem recebida. Portanto, nós costumamos sempre dizer que socialmente, eu costumo dar o exemplo da radiografia emocional. Eu costumo dizer, ok, a radiografia normal dá para ver os ossos, os interiores para ver se está tudo bem, não é? E eu costumo dizer é a radiografia emocional, porque estes homens, por mais que socialmente possam aparentar ter uma vida, digamos, normal, funcional, trabalham, casados ou não, namorados, casados, filhos, por aí fora, internamente a realidade deles é outra. E então muitas vezes a realidade deles é como se ainda sentissem as crianças que eram quando foram abusados. E internamente a realidade deles é de uma baixa autoestima, dificuldade em ser assertivo, por exemplo, as questões de hipervigilância, todas as questões associadas ao quadro PSPT e por aí fora. Mas socialmente, aquilo que as pessoas têm acesso não tem de ser necessariamente a representação daquilo que é interno. E isto é muito importante, se calhar retirarmos, desfazermos aquelas ideias da vítima que é fraca e debilitada e percebemos que qualquer pessoa que nós conhecemos pode ser, e é por isso que eu nas formações insisto muito, especialmente quando falo com as universidades e escolas, que é nós nunca sabemos, quando falamos com alguém, qual é que é o histórico dessa pessoa, se há um histórico, se há um passado de violência, seja doméstica, sexual ou outra, não é? E não sabemos o que é que essa pessoa passou. Portanto, nós não conseguimos identificar pela forma como se veste, como se comporta, como fala, mas sei uma coisa, sei que aquilo que nós dizemos pode ou não influenciar o que a pessoa sente, não é? É por isso que eu nas escolas digo muito, porque nós quando brincamos, aquelas conversas de café, que um homem não pode ser abusado, um homem se for abusado por uma mulher é sortudo, teve sorte, ou então só os gays é que abusam uns dos outros, eu nunca seria abusado, se eu fosse abusado eu parava. Pronto, quando fazemos estes comentários, eu costumo sempre dizer nas escolas, o que estamos a dizer é para os colegas de lado, é que isto é um motivo de gozo, de troça, e que comigo não podes contar. Porque se eu faço troça dos outros casos, não tens um espaço em mim para partilhar esta história. Portanto, o que vamos a fazer é, eu não sei qual dos meus amigos pode ou não ter sido vítima, mas sei que o meu discurso pode contribuir para o silêncio das vítimas. Isto só aqui para atar. Obrigado. E eu ia só dizer que no caso das crianças, a pergunta que mais temos quando estamos a fazer trabalho de formação em escolas é como é que eu sei que aquela criança é vítima ou pode estar a ser vítima? E pedem-nos muito que tracemos um perfil relativamente ao comportamento das crianças. E é preocupante porque existe depois o tal bloqueio que o Ângelo referia, e muito bem, que é então se nós estamos a bloquear na nossa mente qual vai ser o perfil daquela criança vítima, então se calhar nós vamos estar aqui a limitar depois tudo o resto. E eu relembro que há uma tese de doutoramento muito boa sobre esse assunto da Catarina Ribeiro, relativamente às percepções que os próprios intervenientes judiciais tinham relativamente às crianças e jovens em processos de violência sexual. Portanto, se a criança não chora, então a situação não foi muito grave. Se a criança está bem disposta, na adequada declarações, então a situação se calhar não precisa ter assim se calhar uma pena tão grave, porque se calhar não foi assim tão danosa.
Se a criança vai a declarações e leva um técnico, então se calhar já traz o discurso ensaiado. E não é isso que acontece, e pelo menos naquilo que é a intervenção que nós fazemos, garantidamente não é isso que acontece. Porque quando nós fazemos uma preparação para uma criança ir a umas declarações para a memória futura, fazemos porque a criança tem que estar confortável e tem que saber ao que vai. Não é a regra, mas já tivemos situações em que as declarações para a memória futura demoraram 3 anos a acontecer depois da denúncia. Não é a regra, e eu repito isto, a regra não é definitivamente esta. Mas naturalmente que estas crianças que à data tinham 6 e 7 anos precisam de ser relembradas pelo motivo pelo qual vão fazer esta tomada de declarações. E portanto, ainda mais necessária é a presença de um técnico especialmente habilitado que elas conheçam previamente. Porque estar a pôr um técnico numa sala que vai acompanhar as crianças que ela conhece 15 minutos antes, o efeito prático daquilo é zero. É zero, não tem efeito prático nenhum. É mais um estranho que entra na vida daquela criança que vai estar supostamente a cumprir protocolo relativamente ao acompanhamento. E não é isso que se pretende. Portanto, não há perfil de crianças vítimas, não há perfil de homens vítimas, não há perfil de mulheres vítimas. Pode ser qualquer um de nós. Qualquer uma das crianças está ao nosso lado, que cresce connosco e, portanto, isso é importantíssimo salientar. A pergunta da Camila foi muito bem introduzida e eu só queria reforçar que em relação às crianças não é diferente, não é de todo diferente. É uma pergunta que nos é recorrentemente feita, que é mas isso nem deu para suspeitar porque ele não chorava ou porque não trazia marcas. Pois não tem que chorar nem tem que trazer marcas. E isso é fundamental, nós continuamos a combater esta necessidade que nós temos quase de materializar o conceito de uma vítima de violência sexual. Sim, eu acho que acabamos sempre por, os profissionais que estão mais ligados a esta prática e à própria investigação, por tentar desconstruir o perfil da vítima ideal, não é? Porque depois aplica-se a qualquer vítima, mas parece que é sempre expectável que uma vítima chore de qualquer crime, na verdade, e as reações emocionais e cognitivas e físicas a qualquer contacto, nomeadamente criminal, são diferentes para todas as pessoas e é muito importante, de facto, que essa mensagem fique clara e que a violência ou as consequências da violência não se demonstram da mesma forma nem com crianças, nem com jovens, nem com adultos, nem com homens ou mulheres. Portanto, somos todos grupos de pessoas que de facto reagimos à violência de forma diferente e isso é evidente, não é? Espero, nesta altura. Tenho aqui também mais uma pergunta do João Guimarães para o Ângelo, se os agressores também são maioritariamente homens, e se calhar vou agrupar, Ângelo, com a pergunta da Ana Filipa, que penso também ser dirigida, que o Ângelo falava há pouco dos homens que encontram estratégias para poder estar, de alguma forma, com privacidade, para ter estes atendimentos. Também têm estas estratégias, sentem que as vítimas, peço desculpa, sentem que as vítimas mulheres também têm estas estratégias ou há uma maior dificuldade em sair de casa para conseguir estes momentos e para conseguir encontrar estas estratégias? Portanto, peço desculpa, na verdade a pergunta já não foi para o Ângelo. É mais para a Margarida ou para a Raíssa, Marisa, do que Exato. Força, Ângelo, começamos. O que eu posso dizer rapidamente sobre a pergunta que o João Guimarães coloca, sim, a maioria dos abusadores são maioritariamente homens e são maioritariamente homens heterossexuais. Eu gosto sempre de reforçar aqui esta questão do heterossexual, porque é muito importante. E não são, já agora acrescento, não são homossexuais que têm uma vida social ou heterossexual. Porque às vezes costumam dizer, então porque são homossexuais. Não. A maioria dos abusadores são homens. Quando nós falamos de mulheres e raparigas, sabemos que a maioria dos abusadores também são homens, e às vezes quando as pessoas ouvem falar que os homens também são vítimas, tendem a inverter os papéis, ou seja, se os homens são vítimas, então os abusadores são as mulheres, e não é isso que se fala, não é isso que se trata. Não quer dizer que as mulheres também não abusem, sim, também abusam, não é isso que se trata, mas a maioria dos casos são homens a abusar de homens e homens heterossexuais. E isto para levantar a questão, que não vou falar muito, mas o que é violência sexual e porque é que homens heterossexuais abusam então de homens e rapazes, não é? Portanto, é para perceber aqui que temos que dessexualizar a questão da violência e perceber as questões do controle e as questões do poder, não é? É para perceber este universo complexo. E pronto, está respondido assim de uma forma muito sucinta e passo para as minhas colegas aqui do evento. Para a Margarida, que acho que estava
Tenta ativar primeiro o microfone, não se esqueça, Margarida. Ainda não está. Agora acho que sim. Tá? Está a ouvir? Estamos sim. Relativamente a esta questão que a colega põe, se estas estratégias, portanto, das privacidades, etc., ainda ontem estive a falar com uma sobrevivente jovem no carro também. Ela estava, eu a essa altura não percebia bem os ruídos que estava a ouvir e até lhe perguntei onde é que ela estava, ela disse: estou dentro do carro. E ela o que disse é que, eu disse: então, mas em casa não é confortável? Ela diz: não, porque eu abro as janelas do carro e passo uma aragem que me deixa tranquila. E isto, cada situação é única e cada pessoa é única. Eu gostava de voltar um bocadinho às crianças neste sentido. As crianças não sabem o que é um abuso. Os meninos e os rapazes não sabem porque é que o seu corpo responde com uma ereção quando no fundo eles estão numa situação desconfortável, como seja um abuso. E assim como, digamos, vítimas não sabem, o nosso problema maior no país é que os magistrados também não sabem nem percebem. Porque leem, por exemplo, a ereção de uma criança, de um menino, como ele teve prazer, então deu consentimento. E este é um problema grave. Porque há uma confusão. Posso mandar uma coisa para o WhatsApp? Alô, Ângelo, estamos a ouvir-te. Porque há uma diferença substancial entre uma reação biológica e um consentimento, que são tudo coisas totalmente diferentes. Aquilo que eu aprendi ao longo destes 30 anos é que, de facto, não sabendo das crianças o que é um abuso, o que é importante são duas coisas. Valorizar aquilo que as crianças estão a dizer. 2, ensinar as crianças a pensar. Eu tenho visto ao longo destes 30 anos muitos projetos, desde aquele princípio que ensinar as crianças a não deixar que toquem no corpo, a dizer não, uma série de coisas. Mas nós não podemos pôr na criança essa responsabilidade. É um peso muito grande e que cria muita culpabilidade, porque eu não reagi, porque eu não disse. Ou seja, uma criança mais ou menos informada depois fica num problema maior, porque não teve nenhuma destas reações. Não disse, não reagiu, não pediu ajuda, uma certa coisa. Não cabe à criança conter abusadores nem agressores. A maior dor que as crianças têm, ou que sobreviventes, pelo menos eu falo das que passam na associação, têm, é de não ter havido ninguém que as protegesse. Ou seja, não havia lá ninguém. Não havia amigos, não havia família, não havia ninguém. E as famílias viram coisas que também não sabiam dar nome e, portanto, tudo aquilo aconteceu e ainda vivemos numa cultura em que a ideia é o tempo apaga, o tempo faz esquecer isto tudo vai passar. Algumas crianças que partilharam dentro da família a ideia assim: já aconteceu à tua prima, já aconteceu não sei quantos, isso é para esquecer, isso vai passar, não tem problema nenhum. Ou, por exemplo, uma mulher que entretanto casa, tem uma criança, 4 anos de idade, e começa a ter flashbacks sobre coisas que ela não percebe. E confronta os pais a dizer: eu não percebo porque é que me surgem estas imagens. E os pais partilham que ela tinha sido abusada sexualmente por um familiar. E ela colapsa totalmente, porque aquilo foi, digamos, branqueado, a convivência com aquela pessoa manteve-se, embora o abuso tivesse acabado, mas tentaram, nesta estratégia, o tempo apaga, que de alguma forma ela nunca mais se lembrasse disto. O que é certo é que ela agora era mãe, com a mesma idade, com uma criança com a mesma idade, e de repente as suas experiências aparecem. Portanto, se queremos prevenir, temos que ensinar as crianças a pensar. Porque as crianças dizem, por exemplo, assim, às mães: eu não gosto da maneira como o pai brinca comigo.
esta é a maneira como as crianças às vezes pedem ajuda. E as mães pensam, bom, ele é um bocado bruto a jogar futebol, pronto, e fica por aqui. Porque a criança, não sabendo o que é um abuso, não sabe explicar muito, digamos, não sabe explorar este pedido de ajuda que ela está a fazer. E, portanto, é preciso, de facto, estar atento, porque as crianças comunicam na sua dimensão, enquanto crianças, não é? Ou, por exemplo, uma professora de escola, que quando teve formação connosco, dizia assim, mas então, eu se calhar, lembrou-se de uma situação de uma menina, porque ela tinha por hábito, sempre que as suas crianças entravam no 5º ano, ela pedia às crianças para desenharem o seu agregado familiar e falava um bocadinho com elas, os pais, os irmãos, a casa, o cão, o periquito, aquelas coisas todas. E o que é que ela dá conta nesta menina? Todas as figuras masculinas estão com o pênis ereto. Como é que ela lê esta informação? Lá está esta mania do nudismo. E é assim que ela interpreta o desenho desta criança. Só que esta criança, se calhar foi uma excelente oportunidade de pedido de apoio, que não teve resposta, porque a pessoa que estava do outro lado não sabia ler a informação. Estão a ver? Portanto, isto diz-nos muito do quanto há a fazer, quase de mínimo standards que devíamos ter ao nível das escolas, para poder dotar os profissionais e não são só os professores, porque muitas crianças às vezes pedem ajuda ao auxiliar, ao porteiro, portanto Margarida, eu acho, peço desculpa interromper, mas isso vai exatamente de acordo com uma pergunta que recebi da Ana Felizardo por mensagem, que também peço para também a Carla dar aqui alguma informação. Eu queria acrescentar depois também alguma informação relativamente àquilo Claro que a Margarida sim, estava a dizer, se fosse possível. Vou já juntar a pergunta Okay. então da Ana Felizardo, que no fundo é se existem ações de sensibilização ou de formação dirigidas precisamente para estes profissionais que a Margarida estava a falar, para cuidadores de crianças, para professores, psicólogos e psicólogas que trabalham em escolas, que também sabemos que temos aqui presentes todos estes, digamos, profissionais, e então pedi à Carla que tentasse, de alguma forma resumida. Eu queria só acrescentar uma coisa relativamente àquilo que a Margarida estava a dizer, que obviamente em parte concordo, mas acho que há aqui uma questão importante relativamente à questão de ensinarmos às crianças os limites do próprio corpo. Quando nós ensinamos às crianças, ou quando o motivo pelo qual se deve ensinar às crianças os limites do próprio corpo não é para a responsabilizar, é para ela perceber mais atempadamente que aquela situação pode ser uma situação abusiva. E além disso, este ensino, digamos assim, não pode estar dissociado de ajudarmos as crianças a identificarem quem são os adultos e as pessoas adultas de confiança para quem ela pode pedir ajuda. Nós não podemos simplesmente ensinar às crianças quais são os limites do corpo e depois não lhe dizer o que é que ela vai fazer com essa informação. Portanto, ou seja, quando sente que por alguma razão aqueles limites foram ultrapassados, é fundamental nós ensinarmos paralelamente à criança o que é que se faz assim com essa informação. Quem são as pessoas adultas de confiança? Quando ela tem um problema, quem são as pessoas adultas a quem ela vai pedir ajuda? Não uma pessoa adulta, não duas, mas identificar pessoas adultas e tentar que sejam de domínios de vida diferentes, para podermos aqui cobrir o maior número de situações. Relativamente à formação, sem dúvida que existem, eu já perdi a conta à quantidade de formações e de trabalho de sensibilização que fizemos nesse domínio, não apenas com professores, mas também com auxiliares da ação educativa, com os psicólogos dos serviços de psicologia e orientação. Portanto, sem dúvida que fazemos esse trabalho, porque é fundamental. As escolas são espaços onde as crianças passam 8, 9 horas por dia, portanto nós não nos podemos esquecer nunca disso. E portanto nós fizemos muito e vamos continuar a fazer agora de outras formas, vamos começar a trabalhar outras temáticas e outras formas de intervenção. Mas sem dúvida que essa formação existe e nós fizemos-la muitas vezes, porque é sem dúvida um público-alvo fundamental nesta temática. Curiosamente, e apenas em jeito de nota, tentamos também muitas vezes fazer formação e sensibilização com cuidadores, com os pais das crianças, com os representantes legais destas crianças, e a receptividade é claramente muito reduzida. É um tema que ainda é difícil abordar por parte de quem cuida das crianças em contexto informal, o que não deixa de ser curioso e ao mesmo tempo preocupante. Ou seja, é quase como se não quiséssemos abordar esse tema porque
isso não vai acontecer com o meu filho, com a minha filha, isso não é relevante, vocês querem ensinar às crianças coisas que elas não devem saber e que não são relevantes para o seu desenvolvimento com 4, 5, 6, 7 anos. Portanto, curiosamente, da parte dos cuidadores informais nós temos sempre muito baixa receptividade. Às vezes as próprias instituições ou as próprias escolas queriam que se fizesse, e nós fizemos, mas de facto o número de pessoas presentes era sempre muito reduzido face àquilo que eram as nossas expectativas, o que não deixa de, obviamente, nos preocupar. Mas caso a pessoa, eu não sei quem foi a pessoa que pôs a dúvida, caso queira saber mais informações sobre esta questão das formações, pode enviar um e-mail para o quer@paf.pt que eu darei resposta entretanto. Muito obrigada, Carla. Tendo já ultrapassado ligeiramente a hora de término, ligeiramente, vou então dar por terminado o debate, a não ser que haja assim, alguma questão muito rápida que alguém tenha que colocar. Caso contrário, vamos então dar por terminado. Não queria terminar sem deixar de agradecer novamente, em nome de toda a comissão organizadora da Universidade Feminista, aqui representada por mim hoje, e não só, também outras colegas também estão a participar. Não podia deixar de agradecer a participação e a interdisciplinaridade que acabamos por criar aqui de várias instituições. Acho que foi uma iniciativa muito interessante, precisamente por envolver várias instituições. Portanto, um grande obrigada ao UMAR, à MCV, à Associação Quebrar o Silêncio e à APAV pelas partilhas aqui tidas hoje. Tenho a certeza que em futuras conversas poderemos continuar a conversar e a trabalhar em equipa, como bem referiram, que é fundamental. E em relação aos próximos webinars, eles serão disseminados no Facebook da Universidade Feminista, portanto convido todos e todas para que sigam essa página, porque estamos a prever webinars até o fim do ano, portanto haverá novas oportunidades de pensar outras questões relacionadas ao feminismo, aos direitos humanos. Muito obrigada a todos os participantes pela vossa presença, pelas questões trazidas à reflexão. Foi uma partilha ótima, enriquecedora, como está agora a Petra a dizer, para todos e para todas, assim espero. E, portanto, resta-me desejar um resto de uma boa semana e uma boa tarde a todos e a todas. E até breve. Uma boa tarde. Obrigada.